Olá, essa é a nossa aula sobre modelos atômicos. Modelos atômicos são as ideias que o homem propõe de como seriam os átomos, certo? A primeira ideia, a primeira proposição que nós temos é de 500 anos antes de Cristo, com os filósofos gregos Leucipo e Demócrito, os quais começaram a analisar a matéria e, pensando na divisão desta matéria, eles chegaram à conclusão que se eles dividissem, eles iam chegar em uma parte que não poderia ser mais divisível, ou seja, indivisível. A palavra grega para indivisível é átomo, por isso nós a utilizamos até hoje, dando esse sentido de que toda matéria é formada por algo muito pequenininho e que compõe e vai formando toda a matéria que nós temos ao nosso redor. 350 anos antes de Cristo, nós temos um novo filósofo grego chamado Aristóteles. Aristóteles, conhecido já dentro da própria filosofia, dizia que não, a matéria era formada pelos 4 elementos. Então, Aristóteles faz uma nova proposta para a composição da matéria. E os 4 elementos são a água, a terra, o fogo e o ar. E que então toda a matéria era formada pela variação e a composição desses 4 elementos. De Aristóteles até a era moderna, nós continuamos com esse pensamento de que os 4 elementos estavam fazendo essa composição. Nós tivemos todo o desenvolvimento da alquimia, que foram as primeiras experiências, foram os primeiros momentos em que os seres humanos começaram a experimentar, a perceber do que a matéria realmente estava sendo formada. Até que em 1700 a química surgiu como ciência e os cientistas então da época começaram a fazer nova retomada do que seriam os átomos, do que seria formada a matéria. Diante disso, nós temos aqui a proposta de 6 modelos atômicos. O nosso primeiro modelo foi dado pelo cientista chamado Dalton. Dalton dizia, também através de teoria, né, que a matéria era formada por átomos totalmente maciços, neutros, ou seja, sem carga nem positiva nem negativa, e o átomo era uma bolinha, simplesmente uma bolinha. Já esse modelo, então, ele era chamado de modelo bola de bilhar, justamente por nos lembrar da bola de sinuca, que é uma bola maciça, homogênea, sem divisões nenhuma, e uma bolinha diferente da outra, ou seja, cada átomo representava, então, era representado pelo seu átomo. O segundo modelo veio em 1897. Depois do desenvolvimento da eletricidade, ela começou a ser mais manipulável, mais entendida. Os cientistas então começaram a fazer experiências com ela e foi assim que Thomson então conseguiu comprovar agora através de experiências que dentro da matéria existiam partículas negativas. Essas partículas negativas foram chamadas de elétrons. Elétrons, então, são subpartículas que estão dentro do átomo. Para Thomson, o átomo continuava maciço, mas agora não mais homogêneo, sim heterogêneo, ou seja, eu tenho divisões. Mas eu continuo com a bolinha e dentro dela essas pequenas partículas chamadas elétrons. Por isso ele deu o nome ao modelo dele de pudim de passas. Se a gente for fazer uma outra analogia, poderíamos associar a um chocotone. O chocotone, então, seria a composição do átomo em si e as gotas de chocolate seriam os elétrons. Porém, outra coisa que era observada por Thomson, assim como Dalton, é que o átomo ainda era neutro. Aqui para Dalton, o átomo era neutro porque não tinha partículas nem positivas nem negativas. Já para Thomson,
existiam partículas negativas. Logo, para que o átomo fosse neutro, o pudim, ou seja, o átomo em si, deveria ter carga positiva. E essas cargas positivas e negativas balanceadas, então, seria o nosso átomo neutro, né? Chegaria nessa neutralidade, mesmo tendo cargas negativas, as positivas estariam contrabalanceando e aí balanceando, na verdade, né? E deixando o átomo neutro, porém maciço e a partir de agora heterogêneo, não mais homogêneo. Ou seja, o átomo, palavra grega que significa indivisível, a partir daqui já não teria mais sentido, pois ele é divisível. Eu consigo separar pudim e passas. 1911, nós temos agora a proposta de um terceiro modelo. O que houve aqui no meio de um modelo para o outro foi o desenvolvimento da radioatividade. Ela sim interferiu nas experiências de Rutherford, que foi um grande professor, assim como Thomson. Rutherford, então, envolvendo a radiação dentro das suas experiências, o que é uma experiência bem interessante, cai bastante em vestibulares, seria interessante buscar imagens, buscar vídeos, você encontrará como foi feita essa experiência. Rutherford, através dela, chegou à conclusão de que o átomo não era maciço. O átomo, na verdade, era um grande vazio. Porém, esse grande vazio continua contendo os seus elétrons, cargas negativas, porém equilibrado. O átomo continua sendo neutro, logo ele necessita que haja coisas positivas aqui para fazer esse balanceamento. Rutherford viu então que o átomo era bem vazio. Nessa região vazia ele chamou de eletrosfera, pois conseguiu observar que nela estão os elétrons. Ele propõe que os elétrons estão em movimento ao redor de um ponto positivo e maciço, porém muito pequeno, muito pequeno. A proporção do núcleo, que é o que será chamado aqui então agora, o núcleo, não é? A proporção do núcleo para a eletrosfera é gigantesca. Se fôssemos fazer uma comparação, para que a gente pudesse enxergar o núcleo, a eletrosfera teria que ficar do tamanho do Maracanã. Aí enxergaríamos uma formiguinha lá dentro, lá no meio, esse seria o núcleo. Então, realmente o átomo é um grande vazio e a única parte maciça é o núcleo. O elétron, ele também tem massa, porém ainda menor. Dentro do núcleo, nós vamos ter que as cargas positivas serão compostas pelos prótons. Prótons são as cargas positivas. E o elétron, ele é 1836 vezes menor do que um próton. Imagina quantas vezes menor ele é do que o núcleo. Portanto, tem massa, porém bem pequenininho, bem quase desconsiderado, tá? Aconteceu que, nesta época de Rutherford, os físicos começaram a questionar por que os elétrons que estão rodando ao redor de um ponto positivo não estão sendo atraídos. Afinal de contas, nós sabemos que na química e na física, cargas elétricas positivas e negativas se atraem. Por que os elétrons não estão colidindo com o núcleo, não estão vindo ao encontro desse núcleo, porque é positivo? Então veio Bohr, 1913, ou seja, 2 anos depois, e faz uma nova proposta. O modelo de Rutherford chama-se planetário, justamente por nos lembrar dos planetas em órbita ao redor do Sol. Bohr não altera o nome, ele apenas aperfeiçoa, certo? Dizendo que, sim, o átomo é um grande vazio, sim, o átomo possui núcleo positivo contendo prótons, porém a eletrosfera ela é organizada. Ela possui camadas de energia e essas camadas de energia prendem o elétron
em sua órbita, de modo que ele não tem como ficar colidindo, mesmo estando sendo atraído. Afinal de contas, ele é positivo. Ele estará sendo, sim, atraído para os prótons, para o núcleo. Porém, ele não consegue sair dessa camada energética, a não ser que ele absorva a energia. Aí ele consegue sair, mas não ao encontro do núcleo, e sim para fora. Vamos explicar isso novamente. Bohr propõe que a eletrosfera possui 7 camadas. Cada camada dessa poderá ser chamada por número ou por letra em ordem alfabética do K até o Q. Os elétrons, cada camada dessa contém uma quantidade específica limitante de elétrons. A primeira camada cabem 2, na segunda camada cabem 8, e quando nós formos estudar as camadas da eletrosfera, haverá um estudo específico sobre o átomo de Bohr, modelo planetário aperfeiçoado, nós veremos essas quantidades. Os elétrons então ficam presos aqui dentro. Se uma camada está totalmente preenchida, os próximos elétrons se encaixam na outra camada e então eles ficam organizados aqui, continuam em movimento ao redor do núcleo. E ainda, sempre que eles absorverem energia, eles farão saltos para camadas mais externas. Esse salto é chamado de salto quântico, também conteúdo que aparece aí bastante para vocês. O salto quântico então vai acontecer quando o elétron recebe qualquer tipo de energia mecânica, elétrica, luminosa, térmica. O elétron salta para camadas mais externas da eletrosfera e retorna para a sua camada de origem. Quando ele faz esse retorno, ele libera luz. Então, todo o processo luminoso que nós vemos, desde uma lâmpada, um farol, fosforescência, todo o processo luminoso é indicativo do salto quântico. Os elétrons dentro dos átomos da lâmpada estão absorvendo energia elétrica, fazendo o salto quântico para camadas mais externas e, ao retornar, liberam luz. Então, átomo de Bohr, geralmente o que se pergunta, o que se questiona aqui são as condições do salto quântico e a consequência dele, que é a geração de luz. Fogos de artifício, enfim, tudo que gera luz é por absorção de energia através desse salto. 1915, então, nós temos uma nova proposta, nós temos aqui um cientista chamado Summerfield. Daqui para lá nós temos físicos, não são mais químicos, que estão fazendo essas novas propostas. Summerfield dá nome ao átomo, ao modelo dele de átomo de Summerfield, o modelo de Summerfield, ele utiliza o próprio nome. E para ele não há apenas 7 camadas. Dentro de cada camada nós teremos subcamadas, que também serão chamadas de subníveis. A primeira camada tem apenas um subnível, a segunda tem 2, a terceira tem 3, e a partir da quarta camada nós teremos 4 subníveis. É o que nós trabalhamos hoje em dia com essa quantidade específica, 4 subníveis para as camadas maiores. Esses subníveis dentro da camada 1, minha caneta está falhando, vamos trocar de cor. Camada 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Esses subníveis, eles ganham nomes, tá? São identificados por iniciais com letras minúsculas S, P, D e F. Essa análise dos subníveis aqui também virá logo adiante quando nós estudaremos diagramas de Linus-Pauling. E nós temos então o nosso quinto modelo, 1915, modelo de Summerfield, a presença de subníveis. Sexto modelo, 1926, sexto e atual, nós não temos um novo modelo, tá? Desde 1926. O cientista aqui é chamado de Schrödinger, tá? E ele propõe o modelo ondulatório. Neste modelo, Schrödinger diz que, sim, o átomo é muito pequenininho, o núcleo é muito minúsculo, ele é um grande vazio. A proposta de Rutherford segue aqui nesses últimos modelos. Dentro do núcleo aqui nós já temos a proposta também dos nêutrons
Então, o átomo ele é composto por 3 subpartículas: prótons positivos, elétrons negativos, nêutrons, que são nêutrons. A quantidade de prótons e elétrons em um átomo é igualada, tá? Por isso que o átomo continua sendo neutro. Em todos os modelos, o átomo é sempre neutro. Ele até consegue perder e ganhar elétrons, assunto também que veremos mais adiante, serão chamados de íons, cátions e ânions, mas agora o que nós temos que saber é isso. Temos prótons positivos, elétrons negativos, os elétrons continuam na eletrosfera, os prótons e os nêutrons sempre no núcleo muito pequenininho. Só que agora a proposta de Schrödinger é que, além de termos camadas, subcamadas, os elétrons ainda estão associados em pares. Sempre 2 elétrons estarão dentro de uma região tridimensional, ao qual ele chamou de orbital. Orbitais são espaços tridimensionais ao redor do núcleo que compõe a nossa eletrosfera. Dentro de cada orbital cabem no máximo 2 elétrons. E esse estudo aqui também vai ser referido quando formos ver números quânticos, certo? Então, é um estudo que se avança, que vai propor para a gente novos conteúdos, novas questões, exercícios, propostas de vestibulares, tudo muito interessante. Estamos aí então com os nossos 6 modelos atômicos.